Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Cota pra Gol. Podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais variados assuntos sobre esse esporte maravilhoso da bola oval. Hoje estou aqui, eu, Rodrigo Bidu, juntamente com meu amigo Berg, Confete e Hulk, e gostaríamos de agradecer a vocês por dispensarem 2 minutos de seu precioso tempo para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que, além do YouTube, nós também estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Quarta pra Gol. Segue a gente lá. Compartilhe com os amigos, curta, comente, mande e-mail para a gente, faça tudo que a gente vai responder vocês também. Pode ter certeza disso. E sem mais delongas, vamos para o episódio. Galera, estamos aqui hoje, né? Segunda-feira, que vai ser o episódio. Como vocês já sabem, hoje são as análises dos jogos do Sunday Night Football e os do domingo no horário normal da TV, não no horário nobre. Então, para isso, vamos começar com o primeiro jogo, que foi o Sunday Night Football, que, para a surpresa de todos nós e de muita gente, o Tampa Bay foi até Chicago e perdeu. Tom Brady perdeu novamente para Nick Foles. Chicago ganhou de 20-19 em casa. E para esse jogo, eu passo a palavra para o meu amigo Hulk para iniciar os seus comentários. Hulk, Khalil Mack, 2 sacks no Tom Brady, né? Tom Brady sonhou com ele, né? Deve ter alguns pesadelos com ele, né? Certamente, isso que eu ia falar. Para começar, o que foi a defesa do Bears, cara? Sinceramente, assim, eu acho que quando eu fui prever o resultado, assim, todo mundo aposta no Brady, né? De antemão, eu já sabia que a defesa do Bears era boa, mas me surpreenderam, porque foi muito sólida durante o jogo inteiro em segurar o Brady. E esse tipo de coisa, que é a pressão constante, principalmente ali com o Khalil Mack, né? Mas também tem outros que acabam não entrando na estatística. Com certeza tá fazendo o Tom Brady tá tendo pesadelo até hoje, né, cara? A questão é que eu sabia que a defesa do Bucs era boa também e não sabia que seria tão diferencial assim no jogo, né? Quer dizer, eu meio que justifiquei uma defesa sendo boa com outra defesa sendo boa e o ataque do Bucs prevalecendo. Só que, na verdade, o Brady não conseguiu andar com facilidade no Bears. Não o suficiente para fazer diferença no placar do jogo. Tanto que depois do halftime, da metade do jogo para frente, só teve field goal, só teve disputa de field goal. Com o Cairo Santos fechando no final aí o placar. 20-19. Brasileiro Cairo Santos, zica das bicudas. Tem umas estatísticas muito interessantes, assim, o Ronald Jones terminou com 17 tentativas para mais de 100 jardas, o que, assim, não diz muito o que eu vi no jogo, porque não estava correndo com tanta facilidade assim, né? Mas, sim, como ele estava pegando todo o jogo corrido, né, acaba que a estatística vai toda para ele, né? E do lado do Bears, o líder de corrida teve 30 jardas. Nem 30 jardas teve o David Montgomery com 10 carries. Enfim, essas são só aberrações estatísticas, porque, na verdade, não deu muito jogo, assim. Enfim. Pois é, eu concordo com o Hulk, desculpa interrompendo. Cara, o jogo foi até a metade, até o halftime, e depois foi um jogo um pouco chato de ver, arrastado. Quem viu o Tom Brady lançando 5 touchdowns na semana anterior, ver ele lançando um jogo que não tinha, as campanhas paravam toda hora, fica meio chato, né? Fica meio difícil de ver. E também me surpreendeu a vitória do Bears, né? Todos nós apostamos na vitória do Tampa, né? Não dá para apostar contra o Tom Brady. E só falar uma coisa, Cairo Santos segue a gente, tá? Curte, ouve sempre. Ele segue a gente. O Rodrigo Blankenship, o Renato Russo dos Estados Unidos, não segue. Cara, só para complementar a análise aí da galera, acho que o jogo virou mesmo, assim, pelo menos a minha impressão vendo que o jogo virou foi antes do half. Teve aquela bola, aquele fumble qual foi o jogador? Foi o Ronald Jones. Não, é o outro running back, o rookie. Keyshawn Vaughn tomou uma porrada 100% na regra. Acho que foi do Kyle Fuller. Foi dele mesmo. E deu uma porrada dentro da regra, ombro no peito, estourou o cara, fumble, foi sensacional. E aí isso aí virou o jogo, não voltou pro jogo. Não voltou pro jogo, e tudo dentro da regra. Eu acho que isso aí virou o jogo, porque deu uma posição de campo extremamente
favorável pro Bears, né? E eles fizeram um touchdown nessa jogada e foram pro ref aí com um touchdown que eles não estavam esperando. Só uma coisa. Foi um bom jogo. É engraçado que, desculpa, Confete, é engraçado que no jogo passado contra o Chargers, o Tampa Bay teve essa sorte, né, de ter conseguido a porrada no cara do Chargers, no quarterback, no running back Hulk, e feito um ponto antes do halftime. Agora Pois é, mas deixa eu até interromper, Bidu. Interromper não, na verdade é roubar a palavra, né? Que eu ia falar justamente comparar com a defesa do Chargers, porque a gente está pressupondo que a defesa do Chargers é boa, porque no papel a defesa titular do Chargers é muito boa. Só que, na verdade, ela estava bastante desfalcada no jogo contra o Brady, e a gente pode muito bem não ter percebido falhas da defesa. Assim, porque realmente foi gritante. Eu estava pensando assim, se o Brady conseguiu andar assim no Chargers, de repente ele consegue contra o Bears, mas foi um jogo completamente diferente, assim, né? Claro. Falei, Confete, o que você queria falar? Desculpa. Cara, eu só queria falar uma coisa. A gente ainda falando do tackle do Kyle Fuller, foi tão forte que o juiz jogou a bandeira. Ele achou que tivesse alguma falta na hora. E ele foi de ombro mesmo, né? Kyle Fuller, bem lembrado. Não, perfeito, galera. Então, assim, Padre, desculpa, teu time perdeu. Brady teve atitude antidesportiva. Eu sou fã do Brady, mas ir embora sem falar com o Foles é sacanagem. E o Nick Foles não jogou nada demais também, não, né? Exatamente. Não. É desnecessário. Então vamos pro próximo jogo, então. Próximo jogo, vamos para os jogos de domingo. Primeiro jogo, vou passar a bola pro meu amigo Confete. Confete, Los Angeles Rams foi até Washington e ganhou de 30-10 do Washington. Mas, independente da vitória, obviamente, o que vale a pena falar desse jogo, principalmente, é a volta de Alex Smith depois de mais de um ano de contusão. Irado, cara, né? O cara ter voltado, né? Muito maneiro. Mais de um ano não, foram 2 anos e pouco. Foi 2018 que ele se contundiu. Pô, tem mais de 2 anos? Tem 2 anos, 600 e alguma coisa dias. Eu estava lendo uma estatística. Bizarro. E, assim, vamos lá. Primeiro, o resultado não chamou a atenção de ninguém. Todo mundo esperava a vitória do Rams. Era a estreia de Kyle Allen com a camisa do Washington. E ele chegou a fazer um touchdown corrido. O Washington chegou a liderar o jogo nessa parte por 7-6, mas depois ele sofreu um tackle daquele Jalen Ramsey, que eu odeio esse cara. Eu acho ele um grandiosíssimo babaca, mas eu odeio ele que ele não saiba. Da história dele com o cara do Giants. Sim, o wide receiver que veio do Eagles. O Golden Tate adora ele, Golden Tate. Ele largou a irmã do Golden Tate. A irmã dele. Para pegar uma nova namorada. Sim. Esse cara é um merda. Desculpa, galera. Largou grávida ainda. Mas enfim, dane-se. Mas eu não gosto dele mesmo, acho ele marrento e eu espero que ele sempre perca. Então, ele sofreu um tackle que foi um helmet to helmet, ele abaixou a cabeça para dar o tackle. O Kyle Allen saiu e todo mundo achou que não fosse voltar. Entrou Alex Smith. Cara, foi uma comoção no estádio. Eu estava vendo pela transmissão americana, a esposa dele chorando, emocionada. O narrador preocupado com ele, realmente preocupado. Primeiro passe dele completo. O primeiro drive dele foi relativamente direitinho, mas aí acabou o jogo, nem por culpa do Alex Smith, né? Não era culpa dele, do time estar ruim. Acontece que a defesa do Rams sodomizou. Se você falou que Tom Brady tá tendo pesadelo com o Khalil Mack, imagina Alex Smith, que tomou 4 sacks do Aaron Donald e 3 sacks do Troy Wheeler, o linebacker. Foram 8 sacks em cima do quarterback do Washington. E, cara, foi um jogo em que o Los Angeles não precisou correr muito, não precisou de muito esforço para ganhar. Uma atuação assim, que deu para o gasto, não muito inspirada de Jared Goff, e vitória tranquila por 30-10. E eu achei assim, engraçado que o primeiro lance, né, o primeiro sec que ele tomou, o Aaron Donald mochilou ele. Mochilou. Todo mundo preocupado. Né? Carcou completamente. A perna dele não vai aguentar. Mas eu achei que deve ter sido até interessante para o Alex Smith mentalmente, assim, que tipo assim, pô, com certeza. Não sabia quem ia entrar no jogo, né? Não sabia qual era.
Aí, de repente, entrou. Um maluco de Depois que 140 subiu o Aaron quilos. Donald na corcunda e saiu andando, meu irmão, eu aturo o jogo então, né? Aturo o jogo. Exatamente, com certeza. E assim, Eu concordo. só para falar uma estatística que a gente adora, esse foi o jogo com menor produção de um ataque nesse ano na NFL. Estava lendo, foram menos de 110 jardas totais para o time do Washington, né? Não, e Então, não dá conseguiu para fazer 10 querer pontos, né? conseguiu fazer 10 pontos, Exato. mas mesmo assim, foi no primeiro drive. E só uma coisa, eu falei quarta-feira sobre a situação esquisita do Dwayne Haskins, hoje eu já li que o Washington está tentando negociar ele, embora acho que não vai conseguir, se for verdade. E, cara, ele não estava nem para o jogo, ele nem foi para o jogo. Eu já tinha visto que ele não tinha ido e eu achei que... Eu supus que era opção dele, assim, porque... Falou que é illness, assim, que ele estivesse com um problema não relacionado ao futebol. Ficou gripado. É o que você falou, Hulk. Isso aí deve ter sido alguma coisa extra-campo. Não é possível que seja... Quem falou foi o Alexandre. Aí o que eu fiquei me perguntando durante o jogo foi tipo assim, cara... Será que foi bom para ele não ter jogado? Porque, tipo assim, pode ter poupado a carreira dele desse vexame que foi, né? Mas cara, aí o mas cara olha fez só, seria muito melhor também. Bidu, olha só, eu sei que vão ter outros jogos que a gente vai passar rapidão, só que esse eu acho que a gente podia perder um tempinho sim para falar do Alex Smith. Eu sei que o Confetti já falou, mas eu tava vendo esse jogo também, eu tava vendo pelo NFL Red Zone, que mostra vários jogos ao mesmo tempo, e quando eu vi que o Alex Smith ia entrar, não tinha como não trocar para ver esse jogo, só para ver o Alex Smith jogando. Fiz também isso, cara, Berg, fiz também. Cara, a gente brinca muito, faz muita piada aqui no podcast e tal, mas essa história aí do Alex Smith foi, cara, é um troço muito bacana, a superação do cara. Primeiro o cara chegou a lutar pela vida, ele chegou a ter risco sério com as eu não sei quantas cirurgias que ele fez, foram 17, algo assim, um número bizarro. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que foi para cima de 10. E depois aí não ia voltar a andar, ia amputar a perna, umas coisas assim, tipo, muito além do que a gente está pensando, uma lesão. Lesão é uma coisa, lesão, pô, quem é atleta aqui sabe que é lesão, o Hulk teve lesão, eu tive lesão. Voltar de uma lesão é uma batalha, pô, interna, é muito difícil, é pra cabeça da pessoa, pro jogador, competir em alto nível. Eu tive várias lesões, o Hulk também é muito forte. Mas o que o Alex Smith teve é isso vezes 1 milhão. Foi muito complicado mesmo. Só para terminar rapidão, o cara não é que ele voltou a andar e tá bem, ele voltou a jogar um jogo de futebol americano profissional, que é um nível que a gente, mesmo quem jogou, não consegue ter a dimensão do que é o nível desse esporte, é muito alto. E o cara voltar a jogar, cara, eu via aquela imagem muito bonita da esposa dele e as crianças dele na plateia, eu tava me sentindo da família ali, porque eu tava no meu sofá pensando, caralho. Aí juntou o pocket ali, fechou o pocket, eu, caralho, solta o cara. Eu tava muito nervoso, cara. Fala, Confetti, desculpa. Você viu que foi o que ele falou. Ele falou que ele não precisava voltar a jogar, mas ele quis voltar a jogar para mostrar para a família dele que ele pode, para mostrar que consegue fazer, e não falar, faça isso e faça aquilo. Não, agora uma história interessantíssima para a franquia do Redskins, né, que na verdade não é mais Redskins, o momento de transição aí, estão inclusive mudando de time, enquanto eles são Washington Football Team. Chega uma história dessas como Alex Smith de quarterback, assim, um cara que é veterano já, né? Não, você vê que o cara tem uma coisa para angariar torcedores, né? Porque não tem como torcer contra o Alex Smith. Não, e ele merecia que o estádio tivesse lotado para ver isso, né, você vê que ele é diferenciado. O primeiro passe dele foi o passe, você vê que o cara é inteligente, o cara é diferenciado. Você vê ele jogando, o Dwayne Haskins jogando, é sacanagem. E eu acho mais maneiro, assim, daquela cena que o Berg falou, é a esposa desesperada e a filha dele cantando. Sim. A filha dele eu tava igual no sofá, cara. Eu tava muito nervoso, cara. Podia ter mostrado a esposa do Dwayne Haskins desesperada também, né? Dele, né? O Washington adora estragar a carreira de quarterback, cara. Botaram esse cara no banco e como que ele volta agora? Não vai voltar. Vamos lá, então. Pessoal, então vamos pro terceiro jogo. O clássico da Pensilvânia. O Berg, vou te passar para você essa bola. O Pittsburgh ganhou de 38-29 do Philadelphia Eagles, né? O jogo começou parelho, mas depois o Pittsburgh deslanchou. Chase Claypool, quem conhece Chase Claypool, né? 4 touchdowns. Canadense. Wide receiver canadense. E 1 de corrida. Inacreditável. O que você fala desse jogo, Berg?
É o glorioso piscina de argila, né? É o menino do Hulk. Hulk falou muito bem dele já antes da temporada. Inclusive, queria ter pego ele no Fantasy, lá não pegou. Mas ele teve uma atuação surreal, cara. Muito, muito impressionante. O cara teve, você acabou de falar, 7 recepções, 3 touchdowns de recepção e um corrido. Ele pegou o jogo para ele, dominou o jogo. Eu fico um pouco de pena do Juju, do Juju Smith-Schuster, que vai ser eterno wide receiver 2. Nunca achei nada demais. É bom menino, mas vai ficar para trás. Mas o jogo, cara, o jogo começou bem como tu falou, começou lá e cá, bem parelho, mas o Chase Claypool tomou o jogo para ele e o Steelers deu uma deslanchada, né? O Eagles não conseguia correr com a bola, não conseguiu estabelecer um jogo corrido. Pode até enganar, porque o Miles Sanders teve 11 corridas e 80 jardas, só que ele fez um touchdown de 74 jardas, né, cara? Então meio começo, que... Oi? Logo no começo. Logo no começo. Então, assim, o Eagles não conseguiu estabelecer um jogo corrido e o jogo de passe do Eagles está muito comprometido. Todo mundo sabe que o Carson Wentz não está jogando bem esse ano, mas deixa eu só dizer um negócio para vocês que a galera não está tendo em mente. O que são os receivers do Carson Wentz? O receiver mais experiente e mais utilizado na liga e com mais chão na liga até hoje, na carreira, jogando no Eagles atualmente, é o Greg Ward, que ele era quarterback na faculdade. O Eagles pegou ele free agent, undrafted free agent no ano passado, e ele é o que mais tem recepção na carreira do Eagles, com 47 E jogou hoje, recepções. né? E jogou hoje como wide receiver 1, seu nome, o Ortega Whiteside, esses caras aí. Sim. Não são caras que tem cacife, não vou dizer que não tem cacife para estar na NFL, não diria isso, mas assim, não são jogadores de muito nome, não são jogadores... Ainda, né? Não fizeram o nome deles ainda, eles não têm uma qualidade muito acima. Mas sim, eu sei que o Confetti vai falar porque ele é o Wentz hater. Mas o Wentz não tá bem, mas, não ter receiver não ajuda ninguém, né, cara? E sem jogo corrido, aí é foda. Né, e fala nisso, o Nelson Aguilar tava fazendo touchdown pelo Raiders. Pelo Raiders. Né? Pois é. Mas o que eu ia falar é o seguinte, até você, só corroborando com a sua opinião sobre os wide receivers, o melhor wide receiver no último jogo e desse jogo do Eagles foi o cara que foi draftado em 2018 e foi cortado de 6 times. E aí ele entrou no practice squad 13, do aquele, Eagles. Né? Oi? É o 13, número 13, isso, né? número 13, não lembro agora o Travis número dele. Travis Fulgham, isso. Ele jogou o primeiro jogo semana passada e fez o touchdown da vitória, e nesse jogo toda a bola para ele. Parece que o Wentz aprendeu a lançar para o Zach Ertz, porque quando ele lança para o Zach Ertz, ele é interceptado. Incrível. Não, perfeito. Então vamos para o próximo jogo. Já vou passar a bola para o meu amigo Russo. Só uma coisa que eu preciso falar, senão quem gosta do Steelers... Foi mal, Bidu, só para uma frase. Big Ben Roethlisberger tá jogando tudo que ele tá jogando só para calar a boca do padre. O padre já pediu desculpa, mas o Big Ben não quer nem saber. Vai continuar enfiando TD, tá jogando demais. Não, eu quero continuar também falando de wide receiver do Steelers, porque assim, o Juju teve toda a popularidade e o Berg tava falando ele que move para segundo, mas na verdade eu acho que o Juju move para terceiro, assim. Que eu pelo menos estava esperando que assim, Juju, apesar de ter feito sucesso, ele não tinha uma velocidade que me chamava atenção. Então, assim, eu tava esperando quem seria o receiver dos Steelers que ia vir para tomar o jogo de passe. Eu tava achando que era o Deontay Johnson, que vinha muito bem, é rápido, tava com volume. Teve uma concussão e tava para não jogar, não jogou semana passada, acabou jogando esse e saiu lesionado. Nisso apareceu o Chase Claypool, que só tinha tido um touchdown longo acho que foi há 2 jogos atrás, né? E dominou nesse jogo, né? Agora o Steelers, de repente, tem receivers e Big Ben jogando com força total. Né? Então, hashtag volta dando Brown. E com a defesa arrumada, não esquecendo disso, né? Lógico. Então vamos pro próximo jogo. Fala. Próximo jogo, então. Não, isso aí. Posso passar? Tá, Arizona e New York Jets. Arizona foi até Nova York e uma surpresa de todos ganhou. Mentira. Jets perdeu? Nossa. 30-10 do New York Jets. Caramba. Caiu a bolsa caiu. Né, 38, 380 jardas passadas, um touchdown e uma interceptação. DeAndre Hopkins, para variar, 131 recepções, jardas de recepção e um TD. E os Jets
Joe Flacco não fez nada. Ressuscitou Kenyan Drake. É isso. Cara, assim, para começar, as estatísticas finais do jogo enganam bastante, assim, tanto de Kenyan Drake como de DeAndre Hopkins, que terminou chegou na metade do jogo, não tinha nem 40 jardas. Na primeira metade, o anão que tem o nome, o Kyler Murray, usou muito o Christian Kirk, na verdade, né? O DeAndre Hopkins parecia que estava apagado pela defesa do Jets. Não sei muito bem o que aconteceu. Mas, assim, foi aquele jogo que o ataque do Cardinals não precisou fazer muito esforço para andar, né? Jogou para ganhar. O Jets é aquela bagunça de sempre, né? Bom, só o que tem de novo a falar, assim, é o Flacco, como quarterback do Jets, né? Que eu gostei de ver, assim, por mais que a primeira posse dele tenha sido 3 and out, ele pegou e já deu punch, eu gostei de ver a compostura dele, assim, quando ele chega no huddle, na jogada, assim, os passes dele parece que são feitos com segurança, assim, você vê que é um veterano jogando, entendeu? Acho que o jogo dele foi bem razoável e, assim, eu não esperaria que ele chegasse em um jogo no Jets já jogando como nunca e perdendo como sempre, né? Valeu, Rosca. Valeu, Rosca. Vamos fazer um drink game. Mas, assim, o Jets é muita bagunça para conseguir ressuscitar a carreira, assim. Le'Veon Bell jogou bem, ou Hulk, sabe? Ele chegou a fazer um drive arrumado, cara. Fez um drive arrumadinho, que se eu não me engano agora... não, sim, foi touchdown dele. Só que não ameaçou, assim, porque na metade do jogo já tava 20-10, e sem cara que o Jets ia conseguir fazer alguma coisa, sabe? Não chegou a ameaçar realmente. Aí, do meio para o final, que começou a vir o DeAndre Hopkins e o Drake keniano, né? Que tem o canadense e tem o Drake keniano. Drake. Fala aí, o Berg. Hulk, não sei se lembra desse drive, mas teve um drive do Jets, cara, que foi 3ª para 1, não conseguiram. Aí tentaram 4ª para 1, não conseguiram também. Eles tentaram a Coisa horrível, cara. Horrendo, né, cara? Você 3ª para 1 não deu. Vamos 4ª para 1, não deu. Vai para 4ª para 1 e recua uma jarda, né, cara? Isso foram totalmente empurrados horrível. por uma defesa que não ameaça ninguém na liga, sabe? Isso aí foi. E só um adendo. Isso aí foi quando o jogo não tava 30-10, tá? O jogo tava parelho ainda. Tava Assim, mas sinceramente, eu acho que se eu tivesse começando um time do zero, me dessem o Jets hoje para tentar consertar, eu sinceramente acho que eu ficaria com o Joe Flacco. Não que eu acho que o teto dele seja acima do teto do Sam Darnold. Polêmico, mas entendi. Mais segurança, eu acho, num jogo razoável dele, sem atrapalhar muito e tentando acertar o jogo corrido pro Le'Veon Bell conseguir correr ali, porque não dá pra fazer nada ali no Jets. Então, rapidinho, deixa eu dar só uma coisa. Eu achei legal você falar que se te desse o Jets. Se me desse um Jets, a primeira coisa que eu faria é negociar Le'Veon Bell, porque ele não tá fazendo diferença para Gore. Mas a única coisa que dando uma de Sônia Abrão é que eu li que o Jets está tentando se livrar de Sam Darnold, mas eles acham que Sam Darnold vale um first round e ninguém quer pagar um first round. Ninguém vai pagar. Caraca! Ou seja, isso aí é Trevor Lawrence na cabeça. Daí é critério Berg de bust, hein? De bust, mas tem 5 anos, cara. O maluco ainda tá, no terceiro. Não, sabe por que não é critério Berg de bust? Sabe por que não é critério Berg de bust? Foi falado no ar, vai ser respondido no ar, foda-se. É porque se o Berg achar no seu próprio critério que outros times pegariam o Sam Darnold no first round, quer dizer que ele não é bust. Se outro time desse a chance para ele no first round, não é bust. Não, então, mas agora a pergunta que mata a questão. Berg, hoje em dia, acha que o Jets conseguiria trocar o Sam Darnold por uma escolha de primeira rodada? Algum time daria? Hoje em dia acho que não. Para. Não sei, pronto. Depois dos comerciais. Depois dos comerciais. João Kleber. Voltamos dos comerciais. Vai lá, Bidu, assume. Para e volta, porque essa discussão a gente vai ter que continuar no WhatsApp. Não, ele já terminou aí, ele já falou que ele não pegaria, então pronto. Então, não tem nada a ver de tão pronto. Nada a ver. Tá. Ok. Vamos então pro próximo jogo. Aí eu vou passar o jogo para bola pro meu amigo Confete. A Confete. Joe Burrow teve o primeiro jogo dele de tomando porrada, né? 2 fumbles, uma interceptação. Baltimore 27-3.
Que Pois porrada. cara. Não, é outro jogo que ninguém esperava a vitória do Bengals, ninguém esperava, mas todo mundo esperava que Joe Burrow enfrentasse as dificuldades pela primeira vez, enfrentar uma defesa mesmo, um time bem superior, e ele enfrentou, só que eu acho que ele foi bem pior do que todo mundo esperava. Ele teve 2 fumbles, sendo que um fumble foi retornado para pick six pela primeira escolha do Baltimore, o Patrick Quinn, linebacker, e ele não conseguiu andar com o ataque. Na verdade, o ataque inteiro do Bengals não andou. Só que eu prefiro falar do meu menino que eu tenho uma antipatia do cacete, Lamar Jackson. Lamar Jackson, para mim, mais uma vez, está mostrando que é um cara, sei lá, que vai viver de lampejo, mas que não consegue levar um time bem. Para começar, tudo bem que a circunstância do jogo levou a isso, mas essa foi o jogo que o Bengals menos levou jardas. Tá? Um ataque produziu menos jardas. Lamar Jackson acertou menos de 50% dos passes dele. Ele, tudo bem, estava com o jogo fora da mão, assim, o jogo estava totalmente pro Baltimore, mas mesmo assim os lançamentos dele não foram bons. Conseguiu a proeza de ser interceptado por uma das piores defesas da liga também. Calma, Hulk, calma. Foi a nossa discussão de semana passada e vai ser dessa também. Então eu acho que Lamar Jackson conduz o jogo, claro, não conduz, mas o time ia ganhar de qualquer jeito. Se tivesse Sam Darnold lá, eu acho que o time ganharia. Talvez se tivesse Alex Smith recém-operado da perna, o Ravens também ganharia. E Lamar Jackson foi incapaz de botar números estelares que ele bota quando está com a moral alta e brinca, corre de costas, faz moonwalk contra o Bengals. Mas, enfim, só mais uma coisa. Falando sobre o jogo corrido do Ravens, eu acho que está um samba, não posso falar essa palavra que passou a ser uma conotação ruim, mas, enfim, está uma doideira só, porque você tem Mark Ingram, que não está correndo tão bem, você tem o Ravens, que gastou uma pique alta no J.K. Dobbins, que botou o cara para correr uma vez nesse jogo, e você tem o Gus Edwards, que está lá há 4 anos e agora parece que é o melhor corredor do time, mas mesmo assim ninguém corre relativamente bem a ponto de você falar, esse cara tem que ser o titular do time. Mas fala aí, vai, Hulk. Não tenho muita coisa a falar não, cara. Eu vou É que quando você se aproxima do microfone, a gente sabe o que você quer falar. Não necessariamente. Essa questão do Lamar Jackson, cara, eu acho muito difícil avaliar o quarterback quando o outro time tá fazendo 0 ponto, né? Que assim, teve boa parte do jogo. 0 ponto. 0 ponto, né? Sim, foi 27 então, a 0. Assim, é verdade o que você falou dele acertar menos de metade dos pontos e tal, mas assim, o cara não tá com aquele estímulo real de fazer acontecer, né? Eu acho que pode ser preocupante para um jogo mais para frente, que dependa do passe e tal, mas realmente é estranho também a gente ver ninguém do Ravens conseguindo correr bem e tal, não se definir um corredor. Só que acho que não é o jogo ideal, assim. Eu vou dar só uma comparação, assim, aleatória de um outro jogo, que foi o Mahomes contra o Raiders, por exemplo, que o Raiders parecia que ia dar uma última chance para o Mahomes. E a gente tem a tendência a esperar que o Mahomes, nesse momento, ele cresça. E é essa questão que eu acho que você tem razão em criticar do Lamar, que em grande parte das vezes o Lamar some em momentos de pressão, mas eu acho que é nesses momentos que a gente tem que ver o quarterback. Se botar o Lamar nessa situação, ele aparece ou não? Aí para o seu argumento, realmente eu acho que ele não aparece tanto, mas eu acho difícil julgar por um jogo como esse, entendeu? Agora, a minha opinião, rapidinho, Bido, é que o Lamar Jackson ele fica deprimido depois de uma derrota e ele demora a recuperar. Ele não é aquele cara que, se ele errou, ele fica remoendo aquele erro, acaba com o jogo dele. Voltando para dentro do casco, né? Exatamente, acabou. Parece que ele tem um complexo de dizer, pô, vai todo mundo começar a me criticar, falar que eu sou um running back que lança bola. Parece mesmo. Agora, ele só olha pro Mark Andrews, né? A hora dele é Mark Andrews. É bizarro. É mais perto, né? Acertar o tight end do que o wide receiver. Fica mais difícil, né? Cara, Lamar Jackson, Mark Andrews quase perdeu a perna num lance. Aquele que eu vi que ele girou. Nossa. Se ele não tivesse dado uma mexido 5 centímetros a perna,
Cara, o joelho dele tinha ido para casa do Chapéu. É aquele que ele capotou? Não é esse não. Ah, tá. O joelho ter ido para casa do chapéu é um termo técnico, né? Usado muito na medicina para dizer que ele ia quebrar a perna. Exatamente. Eu ia falar para casa do caralho, mas como a gente tenta não falar palavrão, eu parei. Pode. O meu filho tá aqui perto, ele pode ouvir. Não pode. É verdade. Então vamos lá, galera. Então o próximo jogo, Las Vegas Raiders foi até Kansas City e ganhou do Chiefs. Berg, eu acho que esse jogo aí foi o jogo mais inacreditável do ano, né? Quem apostaria que o Las Vegas ia ganhar do Chiefs em Chiefs? Daí cara, nem eu acertei. Eu falo isso, essa nem o Hulk viu. Nem o Hulk viu. Na verdade, eu acho que o Hulk já sabia, mas para não entregar que ele tem essa visão do futuro, ele teve que errar essa também. Mas enfim, cara, é que assim, o jogo foi muito bom, cara. Me surpreendeu muito. Foi um jogo bem bom de ver. Mas começou lá e cá, né? Começou lá e cá, e o Chiefs começou, não dá para dizer dominando até o final do segundo quarto, quando o Raiders entrou no jogo e, cara, entrou no jogo e já chegou no segundo, empatou o jogo no final do segundo half, se eu não me engano foi pro intervalo empatado o jogo, se eu não estou enganado, mas, cara, olha, eu fiquei impressionado com o Derek Carr. O Derek Carr estava acertando bem, não digo que estava acertando tudo, mas ele estava sob pressão. O Kansas City conseguiu botar pressão, não é uma característica muito forte da defesa do Kansas City, mas conseguiu botar pressão e o Derek Carr acertando, indo muito bem nas terceiras descidas. E agora, uma coisa que eu acho que vai começar um burburinho aí na NFL, e eu não ouvi ainda esse burburinho, eu tô falando da minha análise aqui, eu posso estar errando, tá? Mas eu já vinha falando para vocês, já falei para vocês do jogo contra o New England Patriots. Eu não participei da revisão sobre esse jogo, mas eu falei para a galera durante o jogo vendo, né, no WhatsApp. Cara, é uma coisa que o Bill Belichick já fazia antes com o Mahomes, e não é antídoto, de maneira alguma é uma coisa que o Mahomes não se vira, mas causa problema para ele, 4 no rush ou 3 no rush, e os demais caem para cobertura. Aí uma mistura de man-to-man com zona, enfim, linebacker em zona, corners no man-to-man, e isso tem dado problema para o Mahomes. Eu vi o Raiders fazer isso várias vezes. Quem for ver esse jogo no Game Pass, vê se nota isso. O Raiders conseguia largar 4 no rush, ou às vezes 3, sem blitz, sem ajuda de blitz, um rusher extra, né, para o quarterback, e caía para trás e cuidava as zonas. E o Mahomes, com o tempo, ia de um lado para o outro e saía pela lateral para ganhar 4 jardas, 5 jardas. Não é um ganho ruim, claro, mas se tu tá em terceira para 10, não é um ganho suficiente. E o Raiders fez isso muitas vezes no jogo contra o Mahomes. Mas o Mahomes é um baita quarterback, não foi o dia dele. Ele teve 2 interceptações. Até não é bizarro, assim, 2 interceptações, mas para o Mahomes ninguém está acostumado, né? E ele teve até uma outra interceptação dropada. O Raiders estava ganhando de 40-24, faltando 4 minutos e meio para acabar o jogo, e o Mahomes pegou a bola e foi interceptado. Então, assim, foi uma coisa muito atípica, porque, que nem o Hulk falou no grupo lá, bom, vamos ver como é que o Mahomes vai ganhar, porque ele vai ganhar, isso é óbvio, então vamos ver como é que vai ser. Aí ele pegou a bola, um drive bem decisivo, né, 4 minutos e meio para estar 16 pontos atrás, foi interceptado. Então, caraca, todo mundo ficou assim, pô, estranho. Mas aí ele chegou a fazer mais 8 pontos, né? 40-32, mas devolveram a bola para o Raiders e o Raiders conseguiu matar o relógio. Mas foi um jogo bem interessante de ver, assim, o Kansas City com problema. Com problema, assim, não conseguiu mover a bola. Eles voltaram do terceiro para o terceiro quarto com 3 and out, 2 3 and out, se eu não estou enganado. Então, assim, foi bem curioso de ver isso, uma atuação meio atípica do Kansas City como um todo, né? É isso aí. E o Kansas City, desculpa, Bidu, só para completar, foi mal. O Raiders conseguiu se apoiar muito bem no jogo corrido. Uma mistura aí, exatamente. Eles não correram só com o Josh Jacobs, correram bem também com o Devontae Booker, muito menos corridas, mas ele correu para 62 jardas só com 7 carries, e o Josh Jacobs com 70 jardas com 23 carries. Então foi E 2 TDs, exatamente. Então foi uma atuação bem completa aí do Raiders, que tirou a sina de nunca ter ganho do Kansas City Chiefs. O John Gruden nunca tinha ganhado do Kansas City Chiefs, né? Então agora já tiraram isso aí do caminho. Só falta o Lamar agora ganhar do Chiefs um dia. Então vamos lá.
Próximo jogo, Carolina Panthers foi até Atlanta e ganhou 23-16 do Atlanta Falcons. Mas foi mal esse mês, hein? Mais uma Essa derrota. Semana, hein? Dan Quinn demitido. Hulk, Matt Ryan sem TD nesse jogo. Todd Gurley correu bem, 121 jardas para um TD. Só Robbie Anderson teve 112 jardas recebidas e o Atlanta 0-5. Sim, né? Eu tenho ouvido um burburinho na internet que parece que o Falcons está mudando um pouco de estratégia, que como eles estavam entregando muitas partidas que eles estavam ganhando, agora eles nem abrem mais vantagem, entendeu? Eles já vão para o halftime com o jogo perdido já, que é muito menos sofrimento para os torcedores. Eu acho que é isso. Porque, assim, o jogo não foi muito diferente da expectativa que a gente deu aqui, né? Que o Panthers tem uma boa defesa. Eu estava principalmente pensando nesse jogo desse aspecto, né? O Falcons tem aquele ataque que é muito bonitinho para quando a gente pensa em termos de fantasy, assim, skill position, só que contra defesas difíceis ele se complica, né? Mas para falar a verdade, eu achei que apesar do Bridgewater ter jogado bem, eu achei que ele ia ter uma dominância maior já desde o início. Quer dizer que quando começou o jogo, me pareceu que ele teve uma certa dificuldade. Assim, agarrou um pouquinho para começar o jogo, e contra a defesa do Falcons, que é uma das piores da liga, assim, na minha opinião, assim, mesmo quando ele estava com dificuldade, tinha erros da defesa que deixavam algum recebedor livre, completamente livre, e o Bridgewater não conseguia pegar. Bom, só que o Robbie Anderson realmente veio do Jets para ser o primeiro recebedor, e assim terminou estatisticamente, né? Ele é o que o Bridgewater mais olha, e manteve a regularidade, assim, daquele joguinho meia bomba, que era o suficiente para andar no Falcons, e o ataque do Falcons ficou grande parte detido aí pela defesa de Carolina. Eu vou, assim, chamar a atenção para a estatística do Gurley, que ele teve uma corrida de, se não me engano, foi em torno de 40 jardas, uma corrida para TD que ele praticamente não foi tocado, foi uma corrida até bonita, mas, assim, são 40 jardas de graça praticamente, né? Bom, e o jogo não foi muito ameaçado. A impressão que dava no halftime, na metade do jogo, era que o jogo já tinha acabado, Carolina na frente. Só aí do segundo para frente parece que eles só arrastaram o jogo assim para levar, e o Falcons não ameaçou. Melhor talvez do que abrir uma vantagem e entregar, né? Eu acho, não sei. Com certeza, com certeza. Então, Robbie Anderson aí é o segundo da NFL em jardas já, 489 jardas. Quem imaginar, né? Atrás só quem imaginar exatamente. Atrás somente do DeAndre Hopkins. Sim. Não, é bizarro. Então vou passar aqui, eu vou pular aqui, eu vou botar um jogo lá das 4 horas para o meu amigo Berg falar do time dele. Berg. Giants foi até Dallas e perdeu por 3 pontos. E eu acho que a pior coisa que todos aí, eu acho que é o Dak Prescott teve aquela lesão horrível no tornozelo, né? Vai ficar fora da temporada, com certeza. Olha, eu vou tentar me apressar aqui, porque eu tomei uma bronca aqui da produção na semana passada, na análise que eu fiz do Giants, então vou tentar me apressar aqui. Foi um jogo horrível, o Giants foi muito mal, só estava no jogo porque teve aquele fumble no snap do Dalton com o center. O Giants não jogou bem, não consegue fazer muita coisa. A boa notícia para o Giants é que está conseguindo correr com a bola. Não foi um total desastre do Giants correndo como aconteceu nos outros jogos. Já tinha melhorado contra o Rams, mas nesse jogo contra a defesa fraquíssima a defesa do Cowboys, para tomar 34 pontos do Giants, tem que ser uma defesa muito, muito fraca, né? Mas enfim, o Giants tá 0-4, tá 0-5 já, e teve essa lesão aí do Dak Prescott. Essa lesão pode ter grandes ramificações aí através da NFL, que a gente já começa a especular tudo e falar sobre o futuro de Dak Prescott, e não só pelo Dak Prescott em si, porque ele é um bom quarterback, mas pela situação contratual dele no Cowboys, deixa muito em aberto para a gente começar a especular. Eles estão dando chance, estão dando motivo para a mídia e para a gente especular. Foi uma lesão horrível, foi uma jogada desenhada para ele correr, ele correu pelo meio,
abriu para o lado. Ele, na minha opinião, assim, vendo o jogo de casa é fácil falar, né? Mas ele pelo meio, ele conseguiu ganhar 6, 7 jardas, em vez de dar um slide para acabar a jogada, foi sair, tomou um tackle do DB, do Giants, e o cara caiu em cima do pé dele e ele quebrou o tornozelo. É isso, Confete? É isso, Hulk? Eu posso estar falando errado. Pareceu fratura de tornozelo. Foi engraçado, é engraçado de ver na TV que enquanto tá mostrando o pé dele pro lado, assim, totalmente fora, assim, o Tony Romo fala, torcer pra ser uma cãibra, né? Porra. Cara, eu botei ele mandou aquela hora, foto cara. do Juscelino Kubitschek, né? Que é pé para um lado e o corpo virado pro outro. Nessa hora, e que desastre que foi na transmissão americana Jânio botar o Tony Quadros, Romo cara. para falar nessa hora. Porque assim, eu acho que ele teve Jânio que Quadros, disfarçar desculpa. aquela graça, aquele gozinho que ele tava sentindo por dentro, assim, porque ele tava, porque ele é tão querido, né, tadinho dele saindo, tipo... Cara, eu acho que não incomodou muito ele, não. Não, ele gosta do deck, eu saiba, pelo menos parecia. Mas, cara, o Cowboys fez o que queria com o Giants, correu de cima a baixo, para cima para baixo com o Giants. O Cowboys não começou tão bem porque saiu um pouco do seu jogo, tentou mais passar do que correr. Mas, cara, quando eles botaram o Ezekiel Elliott para correr naquela defesa do Giants, foi muito barbada, foi muito tranquilo. 91 jardas. Ele teve 2 TDs em 91 jardas em 19 carries, média de 4.8, quase 5 jardas por carry para o Ezekiel Elliott. Então, assim, foi um jogo, era para ser um jogo bem mais fácil pro Cowboys, né? Embora o Giants tenha tido 130 jardas de corrida, quase, se eu não me engano, o Cowboys dominou o jogo, assim, parecia que podia dar Giants, mas para quem já viu o Giants jogando na temporada, sabia que no final não ia dar muito certo. E o Daniel Jones, para falar dele, que eu preciso falar, teve o seu fumble clássico perdido e foi para touchdown dessa vez, mas ele tem que fazer isso. Eu nem reclamo mais, cara. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de largar um fumble. É dele, deixa o menino. Vamos pro próximo jogo, foda-se. Fala, Confete. Rapidinho, só Berg, claro, torcedor fanático, fala do aspecto negativo, mas tem que falar que pelo menos nesse jogo o Giants produziu no ataque, cara, que não vinha produzindo, que não tinha produzido em nenhum jogo. Produziu, mas assim, produziu bem, 130 jardas de corrida, é muita coisa pro Giants, que como vinha antes, com certeza. Só que, cara, o que eu falei durante a transmissão nossa é o seguinte, que me incomoda muito no Giants, muito, 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 é que qualquer jogada de passe, nenhuma jogada de passe, nenhuma é on schedule. O que eu quero dizer com on schedule? É o drop back, tu pega a bola, o quarterback pega a bola, 1, 2, 3, drop back e lança. Ou 5 passes, 1, 2, 3, 4, 5 e lança. Ou seja, nunca é como a jogada nunca acontece como é para acontecer. Nunca tem uma jogada tranquila. É sempre saiu pro lado, correu, saiu de um cara, pegou a bola. Cara, nunca é uma jogada normal. Aí tu vê o Cowboys jogando com o segundo quarterback, com o Andy Dalton, 1, 2, 3, pum, CeeDee Lamb, 1, 2, 3, pum, Gallup. Tudo mais normal, cara. Enfim. Parei, Hulk, juro. Eu acho que você tocou agora num ponto crucial, que é o principal da narrativa desse jogo, se essa lesão do deck vai indicar a nova era do Andy Dalton, né? Porque, pelo visto, pelo menos o último drive que ele fez no jogo, assim, eu não pude acompanhar o jogo inteiro, mas o Andy Dalton fechou o jogo muito bem. Assim, e como o Berg estava falando... muito bem o jogo. Foi um drive lindo, lindo. Ele estava mantendo uma cadência no ataque, né? Então, eu acho que vai marcar aí... vai marcar como vai ser essa era sem o deck, né? Por um tempo. Porque da fase da temporada. Ele tá operando agora. Não tem como, né? Não tem como voltar, né? Não tem como. Vamos ver, né? Próximos. Aliás, eu não tem como voltar agora, que eu tô dizendo. Até pelo menos o deck se recuperar da cirurgia, né? Não, essa temporada. Vamos ver se no próximo capítulo. Eu acho que dificilmente eles estão pensando no deck agora, né? Menos ainda em pagar 40 milhões por ano. Essa é a pergunta. Vocês vão pagar ou não? Eu acho que vão pagar o quanto eles quiserem pagar e o deck vai ter que aceitar. Eu acho que eles vão continuar jogando hardball até o draft do ano que vem. Pode ser. Boa. Então vamos lá. Próximo jogo de 1 hora ainda. Jacksonville Jaguars foi até Houston e perdeu. 30-14, primeira vitória do Houston Texans. O jardineiro Gardner Mitchell não jogou bem, né, Confete? Jogou bem. TD, 2 TDs, nenhuma interceptação, quer dizer, desculpa. Cara... Christian Watts teve 2 interceptações, mas mesmo assim... Mas 3 TDs. De turnover, o Houston ganhou perdendo. Perdeu a batalha de turnover e ganhou o jogo. Isso, cara. Mas a verdade é o seguinte, o Houston estava com efeito
sai Bill O'Brien, e então tudo daria certo. Depois que eu desisti de apostar no Houston, a gente sabia que eles iam ganhar o jogo. Era o favorito, é um time com maior qualidade, que eu acho, né? E foi um jogo, assim, poderia ser, foi parelho, tá? Mas poderia até ser mais parelho se não fosse um erro, foi uma das jogadas mais grotescas que eu vi, que foi um snap direto para o James Robinson, o running back do Jacksonville, em que ele ia lançar, só que na hora que ele foi preparar a bola para lançar, ele varetou a bola, fez um fumble. E aí o J.J. Watt pegou na linha de 12 jardas e isso acabou sendo Eu vi isso, chegou a dar uma touchdown peninha, um touchdown logo depois do Houston, né? Então, Confesso, assim, isso parece aquele tipo de jogada, tipo assim, cara, o Bill O'Brien nunca deixou de fazer essa jogada, pelo amor vamos de Deus. fazer. Como é que é o nome? É o Romeo Cranell, né? O cara? Romeo Crennel, Crennel. Era Não, o... mas Romeo peraí, Cranell. essa jogada foi do Cara, Jaguars, do ataque do Não, Jaguars. essa jogada foi do Jaguars. Ah, falei besteira, esquece. Esse eu Quem recuperou foi o J.J. Watt. Foi a na primeira... mudança, na transição da bola, carregando como running back. Ele foi pegar com as duas mãos para lançar, aí parecia que tinha passado manteiga na mão, que a bola saiu escorregando. E, cara, assim, foi um jogo legal, é um jogo de divisão, de rivalidade, embora não seja uma rivalidade tão forte, ninguém é tão rival assim do Jacksonville, até do Texans mesmo. Ponto positivo, mais uma vez, Laviska Shenault Jr. jogou muito bem, tem jogado muito bem. Hoje, mais uma vez, foi Número o principal 10, wide né? receiver. Foi o principal wide receiver. Foi um dos caras que eu falei que seria um dos rookies nessa temporada a arrebentar, se vocês voltarem nos programas atrás. E ele, cara, é um wide receiver 2 para o Jacksonville, sólido. E pelo lado de Jacksonville, Brandon Cooks, que estava mais apagado do que sei lá o que, teve um ótimo jogo para 160 jardas, num jogo que, assim, tudo bem que o menino Deshaun Watson não lançou tanto quanto em outros jogos, em número de tentativas, mas distribuiu a bola bem. O que eu achei bizarro nesse jogo foi que o Jaguars teve menos turnovers que o Texas e ganhou o jogo, né? Sim, mas Isso é raro também de teve acontecer. bem menos posse Isso é de raro, bola né? também, né? Uhum. Não sei se é tão raro assim, não, gente. O Depende Jaguars quando teve você bastante turnover, né? O Jaguars teve 2 fumbles e o Texas teve 2 interceptações e um fumble. Por Esse isso que eu jogo não falo, merece sabe? tanta nossa atenção. É lógico. Mas é só porque a gente tem aquela mítica da batalha dos turnovers e isso aqui foi a exceção da regra. Mas vamos lá. Outro jogo de 4 horas da tarde, vou passar a bola pro meu amigo Hulk. Hulk, o Colts foi até Cleveland e perdeu, né? 32-23. Sim. Philip Rivers não tá mostrando porque veio, 2 interceptações. E o Padeiro teve 2 interceptações também, mas teve 2 TDs. E o Rivers não teve nenhum TD, né? Sim, esse jogo foi interessantíssimo, assim, para mim, que eu escolhi 3 jogos que, na verdade, eu não esperava tanto. Os 2 primeiros foram mais ou menos como eu pensava. Mas esse, eu confesso que foi uma surpresa agradável, assim, de ver o Browns conseguindo dominar um jogo, ainda mais sendo contra o Colts, que vem apresentando, assim, um bom futebol, né? Uma defesa muito forte. Foi, do início até o fim, praticamente foi o Browns na frente, assim. Não tanto por mérito do Baker, eu acho, que ele até jogou direitinho, mas estava me chamando a atenção mais as chamadas de jogada do Stefanski, né? Do head coach novo primeiro ano do Browns, né? Bom, o Philip Rivers, depois daquela estatística que eu dei sobre terceira descida, foi exatamente aquilo, cara. O coach virou um time de jogo corrido, e enquanto estava correndo, tudo bem, mas quando precisava do passe, o Philip Rivers estava estranho, assim. Tinha algumas vezes esparsas, ele acertava um passe longo, só que terceira para 3, ele precisa de uma slant, ele não pegava, assim, várias vezes. A terceira descida dele, se eu não me engano, foi uma pick six. Ele teve uma pick six na terceira descida, ele deixou de pontuar em momentos importantes, deixou de fazer touchdown que seja para chutar field goal, assim, mas foi uma constante no jogo. Teve um drive no quarto que o coach correu 7 vezes seguidas
Aí foi para uma terceira para curta e o Philip Rivers não conseguiu de novo. Foi interceptado, aliás, a segunda vez. Foi uma coisa bem bizonha, assim. E, mais uma vez, palmas para o Stefanski por ter conseguido ser criativo o suficiente para envolver todos os jogadores do ataque do Browns e conseguir dominar essa defesa. Porque, por mais que o Philip Rivers tenha colaborado, o próprio Browns se atrapalha também, o Baker se atrapalhou algumas vezes, mas enfim, conseguiu dominar o jogo, foi bem interessante, assim. Foi o segundo jogo do Browns que me surpreende, que o primeiro tinha sido aquele Thursday Night contra o Bengals, que a gente achou que o jogo fosse ser horrível e acabou sendo agradável, né? Não, e o Browns tá 4-1, né? E o Browns, primeira vez 4-1 desde 1995, da Surreal. última vez com o Bill Belichick como head coach do Cleveland Browns. Cara, e uma coisa que eu não falei no jogo dos Steelers, que agora vocês falaram essa de estar muito tempo sem esse recorde. Cara, o Steelers está 4-0. Vocês sabem qual foi a última vez que ele tinha sido 4-0? 2000 alguma coisa. Eu ouvi essa porra. Eu achava também, 1978. Que isso, não verifica. Eu vi isso. Eu vou reverificar. Eu sei que o Steelers foi campeão depois de campanhas que começaram negativas, assim, na Isso, época que a gente eu sei tem também. visto. Sim, mas 4-0, 3-1 é normal, né? 3-1 não é... Eu achava também. Surreal. Eu também achava, eu vi Antes isso. de terminar, você confirma isso aí. Eu tô fazendo isso agora, mas eu vi. Acho que o Beck tá certo mesmo. Não, eu acredito. O Beck tá certo. Então vamos lá. Pro último jogo da semana, tá comentário. O Fera aqui do lado aqui já tá até rindo, olha ele lá, rindo já. Miami Dolphins foi até São Francisco e Chupa, Rosca. O 49ers. Como pode? Vai, Confete, se solta, Confete. Hoje o dia é teu, Confete, se solta, 43-17. foda-se. Fitzmagic teve 350 passos para de jardas e 3 TDs. Garoppolo teve 2 interceptações e foi barrado. Meu irmão, Fitzmagic é Hall da Fama, Hall of Fame. Temos que ter esse episódio. Você já tá falando quase tudo, eu não vou ter quase para falar. Deixa o Tom falar. O Tom tá feliz. Não, nesse momento ele não pode falar. Eu tenho que falar alguns palavrões. Primeiro eu quero mandar rosca para qualquer lugar, que meu filho tá perto de mim, que eu não posso falar. Então, para abrir não, a explica boca por quê. Explica por quê. Porque no último podcast, Rosca chegou aqui, o Miami não vai jogar, o Miami vai perder em Santa Clara. Aí ficou tirando ondinha, e a frase dele de jogar como nunca e perder como sempre, que ele tem que falar 2, 3 vezes por podcast. E aí eu guardei aquilo no cantinho do rancor. Eu tenho um quartinho de rancor no coração que é gigantesco. E esse daí eu guardei pra caramba, porque quis fazer a piadinha e tomou na raba. Cara, para os ouvintes do podcast que estão ouvindo não estão vendo no YouTube, não estão vendo no vídeo, só para deixar claro que isso foi uma imitação do Confete. Foi tão parecida que a galera deve estar achando que a gente fez um playback, assim, tá aí, né? Remember, né? Os 49ers. Isso é uma imitação do Confete. Cara, mas realmente que surpresa. Esse foi a maior surpresa da rodada, né? Essa dominância toda do Dolphins, né? Exatamente, cara. Mas poderoso 49ers desfalcado. Então, eu vou começar a falar sobre o jogo em si, parar de destilar o ódio. Eu acho o seguinte, cara, o Dolphins, falou isso desde o início, é um time em construção, é um time que para o ano que vem ele vai estar muito bem. Ele tem perdido jogos, mas ele tem perdido jogos não da maneira que foi ano passado. Tá? Então a gente sabe, tem um cara, por exemplo, que está jogando pra caramba, o Camu alguma coisa Hill, um linebacker que era do Philadelphia, está jogando demais no Dolphins, está jogando demais. Então, o Dolphins trouxe uma cacetada de jogadores, por exemplo, para a defesa. Alguns vão ficar, alguns vão dar certo, outros não, sabe? Então, assim, vamos apostar numa galera nota 6, alguns vão aumentar a nota, outros a gente sabe que vai diminuir. Vamos deixar o Fitzpatrick jogar, é o último ano dele, provavelmente, e vai jogar e com um técnico muito bom. O Brian Flores é muito bom. O Dolphins, agora falando lá já do jogo, o Dolphins só no primeiro quarto, até faltando, 4 minutos para acabar o primeiro quarto, o Dolphins já tinha 8 first downs. O Dolphins, jogo passado contra o Seahawks, não tinha tido 8 first downs no primeiro tempo inteiro.
Tá? E realmente, eu não sei o que aconteceu com a defesa do 49ers, que o Dolphins trucidou. Foi ataque, foi 7-0, 14-0, 14-7, 20-7, 30-10. Tá? Então, tudo que o Barba fazia estava dando certo. A defesa jogou muito bem. Foram 2 interceptações em cima do Garoppolo, que acho que... Garoppolo é bust? É bust. Podemos falar? Se o Wentz é bust, Garoppolo também é bust. Eu não acho que seja bust, ele não é terceiro rounder ou segundo rounder, eu acho que, mas cara, é bust, tipo, o cara foi bust, trocado ali, todo mundo mas na achava verdade, que ele seria o Tom não seria Brady. para essa equação aí, exatamente o que o Confetti falou agora. Não seria a posição do draft, foi o fato do 49ers ter vetado o Brady. ele é um free agent quando ele estava escolhendo o time que ele ia, que todos os times da NFL quereriam ele, o 49ers o Brady foi atrás do 49ers, que é o time de infância dele. Eles falaram: nananina, não, já temos aqui o nosso quarterback no Jimmy Garoppolo. Pois é, porque o cara foi um third round que virou uma trade para second round para o 49ers e, cara, não está jogando bem. Mas, enfim, jogou muito mal, foi substituído, que é para um quarterback titular ser substituído no intervalo, é algo para diminuir bastante a moral. Tá? Eu acho que a defesa do 49ers foi especialmente mal hoje, porque a corrida do 49ers entrava maravilhosamente bem. O Mostert, que voltou de contusão, teve uma média de 9 jardas por corrida. O cara correu 11 vezes, se eu não me engano. Então, assim, se o jogo tivesse parelho, se a defesa tivesse conseguindo segurar o Barba, eu acho que o jogo seria totalmente diferente, porque o 49ers conseguiria fazer drives corridos longos, mas não deu, cara. Abriu para o Dolphins e o Dolphins ganhou, foi uma surpresa, dá uma moral, era um jogo que ninguém esperava. Eu acompanho um blog de um torcedor fanático, um podcast de um torcedor fanático do Dolphins, o Doug. Alexander Confetti. Esse é fanático. Doug Durong, mas enfim, o cara também não apostava e os torcedores, foi bem ruim essa, né? E os torcedores não apostavam na vitória do Dolphins também, ele faz sempre uma pesquisa antes dos jogos, cara, mas ganhou com aquela vitória para dar uma moral absurda. Exatamente, mas vai continuar em terceiro da divisão, relaxa. Não vai não, Bidu, vai não. Pode tá apostado aqui tá apostado, tá apostado. $1.000. E outra coisa, o Tua joga esse ano, será? Cara, então, aí só voltando a sua boa pergunta, Hulk. Primeiro que a linha ofensiva do Dolphins não está bem. Então, disseram que esse é o motivo para não botar o Tua, para não arriscar um menino do quadril de vidro. Hoje ela foi bem contra o passe, para proteger o passe, a linha do Dolphins foi bem, para a corrida não foi. Eu não sei, eu acho que enquanto o time que estiver ganhando e quanto mais tempo der para maturar, para botar o Tua já jogando bem, melhor para o Dolphins. Porque, cara, não tem, nesse momento, eu acho que não tem uma controvérsia. O Barba, tudo bem, ele joga um jogo muito bem, outro jogo ele joga mais ou menos, mas ele não foi culpado, tirando na primeira rodada, que ele lançou 2 ou 3 interceptações, nenhum jogo ele está comprometendo, nenhum jogo o Dolphins está deixando de ganhar ou deixando de produzir no ataque por causa dele. É muito mais por causa dos running backs, do Myles Gaskin, do Matt Breida, que não está bem, com o Jordan Howard, que nem foi para o jogo hoje, do que pelo quarterback em si. Perfeito. E a defesa do Dolphins também, né? Mencionar só isso. Que tá muito bem. A defesa do Dolphins está bem. Eles estão comparecendo, né? A secundária do Dolphins está muito boa, cara. Mas é muito boa. Hã? É muito boa. Se você pegar que tem um cornerback e um safety que foram trazidos a peso de ouro, o Dolphins é o time que mais paga cornerback na liga, tá? Paga 31 milhões por ano para cornerback. Nenhum time na liga paga isso. Então, assim, tem que ser boa, e tá boa. Perfeito. Então, para fechar, galera, aqui, esse aí foi os jogos que a gente analisou. Só para lembrar que meu amigo Berg estava certo, os Steelers desde 79, na verdade, Berg, 78, 79, não estava 4-0. Essa não foi, pessoal, essa foi a análise dos jogos da semana 5. Semana que vem, na quinta-feira, sai a previsão da semana 6.
E é isso aí. Se você ficou até o final, muito obrigado mesmo. Dê o joinha, compartilhe com os amigos, fala para todo mundo, comente aqui. E aquele abraço. Parabéns, Rogério Rangel. Parabéns, Rogério Rangel. Para de gravar antes de ouvir Rogério o Rangel. confete. Rogério Rangel, você é o cara. Isso. Kansas City é o caraca. E se vocês quiserem ver alguém ser agredido quarta-feira, se Rosca participar, assistam, porque eu vou agredir mais ele verbalmente ainda. Vamos incitar a violência aqui, né? Incitar a violência. Rogério Rangel, teu Raiders, tô gostando de ver, hein? Boa. Vamos marcar ele no Instagram, hein? Aquele abraço. Valeu, galera. Galera. Abraço. Valeu.